Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Bom dia a todos, hoje estamos iniciando mais um Bastidor CBN, recebendo o secretário nacional de Segurança Pública, Dr. Mário Luiz Sarrubo, a quem desde já agradeço a participação no nosso espaço. Obrigado, Dr. Mário. Bom dia, Edmo, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, grande prazer estarmos juntos. Bom, Dr. Mário se formou no Ministério Público, foi Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, foi alçado pelo ministro Ricardo Lewandowski para a Secretaria Nacional de Segurança Pública e, dentro das atribuições, se eu posso dizer assim, Dr. Mário, a definição, implementação e acompanhamento da Política Nacional de Segurança Pública, além de coordenar atividades da Força Nacional de Segurança Pública. Pode esmiuçar isso para a gente, por favor? É isso mesmo, meu caro. É um trabalho muito complexo, ainda mais nesse momento em que nós vivemos aqui no Brasil e de resto no mundo, e em especial na América Latina, em que segurança pública é uma pauta fundamental. O nosso papel prioritário aqui, de acordo com a lei do Sistema Único de Segurança Pública, é um papel de fomentar políticas de segurança e, notadamente, um papel de fomentar ações integradas das nossas forças do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Estamos falando das forças federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Estamos falando das forças estaduais, polícias civis, polícias militares, polícias rodoviárias estaduais e até mesmo, ainda que não seja oficialmente do artigo 144 da Constituição Federal, esse trabalho envolve uma força hoje que é muito importante, que são as guardas civis. As guardas civis hoje têm um papel fundamental no sistema de segurança pública e também estão aqui no nosso escopo de trabalho. E temos também outra função fundamental que nós temos, que é a gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fundo de financiamento da segurança pública para estados, para municípios de todo o Brasil. Quando lá atrás, quando o senhor foi convidado pelo ministro Lewandowski, ele disse que o senhor é a pessoa que mais entende no país de combate ao crime organizado. Palavras do ministro Lewandowski. E hoje a gente tem visto que o crime organizado tem crescido, como o próprio nome diz, tem se organizado cada vez mais e tem atingido e alçado atitudes, ocasiões, voos e, consequentemente, dinheiro, como nunca a cada dia que passa. Então, o combate ao crime organizado é uma prioridade sua? Sem sombra de dúvidas. Essa talvez seja uma das principais políticas públicas que nós procuramos fomentar aqui a partir do Ministério da Justiça, sobre o comando aqui do ministro Ricardo Lewandowski, e nós temos feito esse trabalho procurando seguir sempre a diretriz do Sistema Único de Segurança Pública, que é integrar as nossas forças. Até, se você me permitir, eu já vou me adiantar, uma das principais políticas que nós temos aqui é justamente o trabalho em rede, expertise que a gente tem de trabalho em rede, seja com os GAECOS no Ministério Público de São Paulo, mas até mesmo no âmbito da tutela coletiva, do acolhimento da infância, no acolhimento de idosos, na educação. Isso sempre teve sucesso através de rede, integrando os mais variados atores. E é o que nós estamos repetindo aqui enquanto política pública do Ministério da Justiça, através do trabalho em rede no combate ao crime organizado. Nós iniciamos esse trabalho ainda no primeiro semestre do ano passado, lançamos aqui a Renorcrim, que é uma rede nacional de combate às organizações criminosas, porque o que nós precisamos, na verdade, é criar sinergia, criar confiança entre as mais variadas instituições
sejam federais, sejam estaduais, para que a gente possa trocar informações e para que a gente possa realizar um trabalho absolutamente estratégico na desconstrução dessas organizações criminosas. E a Renorcrim nós começamos com as DRACOS, que são as delegacias especializadas no combate ao crime organizado, fizemos várias reuniões, financiamos a vinda desses profissionais aqui a Brasília, criamos sinergia, formulamos trabalho, fizemos propostas de ações integradas interestaduais, na sequência chamamos os GAECOS dos Ministérios Públicos de todo o Brasil, juntamos com as DRACOS, já há hoje uma sinergia muito avançada, já hoje trabalhos integrados acontecendo nos 4 cantos do Brasil, e a próxima etapa, que deve acontecer ainda no mês de fevereiro, é a integração nesse processo da rede de combate às organizações criminosas das forças federais, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Paralelamente, nós temos uma outra rede aqui, junto com outras secretarias aqui do Ministério, como a Senad e a Senajus, né? Secretaria Nacional Antidrogas e Secretaria Nacional de Justiça, que é a rede Recupera, que é uma rede formada também por vários atores do sistema de segurança, do sistema financeiro, OAF, Receitas e assim por diante, que procura trabalhar na recuperação de ativos, já que esse tem que ser o foco principal se nós queremos avançar e ter sucesso no combate às organizações criminosas. Então, essa é uma das principais preocupações, é um pedido, é bom que se diga, do presidente Lula, em especial para mim. Ele disse que eu tinha que subir o tom, que eu tinha que criar políticas que fossem efetivas no combate ao crime organizado, e é esse trabalho, dentre tantos outros, que nós estamos fazendo a partir aqui do Ministério da Justiça, sempre sob comando aqui do nosso mestre, o ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Nós estamos no Bastidor CBN deste sábado, recebendo o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrugo. Doutor Mário, o senhor deu uma entrevista num veículo de São Paulo, eu acompanho o seu trabalho, onde o senhor disse que o crime organizado no Brasil, o avanço das facções, por isso eu fiz a pergunta anterior, quer dizer, o desenvolvimento dessas facções, que já se encontra no estágio de máfia. Ou seja, isso seria o topo da cadeia? Na verdade, é sempre importante colocar, a gente chega nesse estágio por conta de inúmeros fatores, né? O histórico de desigualdade social do Brasil é um fator, mas não só do Brasil, o histórico de desigualdade social na América Latina. Nós estamos geograficamente inseridos como vizinhos de 3 países que são os maiores produtores de cocaína no mundo, né? A gente pode afirmar com alguma segurança que cerca de 80% do consumo da cocaína ele é produzido aqui na América Latina e escoado aqui pelo Brasil. Nós temos uma fronteira territorial de quase 16 mil quilômetros quadrados, uma fronteira marítima na casa de quase ao redor de 7 mil quilômetros. Portanto, é muito difícil lidar com todo esse contexto. A partir do momento em que a cocaína ficou barata, aumentou a produção, eles precisavam distribuir. Essa distribuição ocasionou acordos internacionais entre facções que já atuavam aqui no Brasil, explorando a desigualdade social, explorando a falta de integração das nossas forças. Esses acordos trouxeram muito dinheiro para essas facções aqui no Brasil. E aqui no Brasil, elas passaram a subir, como você bem disse, Edmo, para o topo aí do sistema, no sentido de se transformarem em organizações, na verdade, mafiosas, na medida em que elas deixam de ser um grupo organizado apenas para uma atividade criminosa, mas passam a exercer várias outras atividades criminosas e, mais do que isso, passam a exercer atividades lícitas, procurando, por exemplo, postos nas políticas municipais, postos estabelecendo contratos, licitações com o poder público. Passa a integrar a sociedade, né, secretário? Passa a integrar a sociedade, né? Exatamente, acho que era aí que eu queria chegar. Criando, inclusive, empresas que atuam de forma lícita na sociedade, claro, aparentemente lícita, no fundo, lavando o dinheiro dessas organizações. Então, esse é o nosso grande problema, essa é a nossa grande questão. Por isso
que a gente está dizendo que estão atingindo de fato o estágio de máfia, naquele conceito que vem da Itália. Por isso, nós temos feito um trabalho aqui com um grupo de trabalho procurando oferecer à Presidência da República, que se assim entender remeterá ao Congresso, um projeto de lei que possa trazer um arcabouço legislativo que seja mais efetivo para combater essas organizações. Ok. Estamos de volta com o Bastidor CBN deste sábado, recebendo o secretário nacional de Segurança Pública, Dr. Mário Luiz Arrugo, e nós estávamos falando no estágio de máfia na saída do primeiro bloco, e o mês que vem, em março, o senhor estima que o governo, o ministro Lewandowski e o senhor deverão conseguir a aprovação da lei antimáfia no Congresso. É quente isso, secretário? Não, acho pouco provável, Edmo. É importante destacar que a gente quer apresentar um texto para o ministro Lewandowski em meados de março. O ministro deve levar esse texto para o presidente Lula, que aí sim deverá e poderá avaliar a pertinência do projeto, a conveniência política da apresentação desse projeto. Então há ainda um longo caminho, mas a nossa expectativa é que a gente consiga construir um texto que agrade o ministro, que possa agradar o presidente da República e que possa ser enviado para debate no Congresso Nacional. Então é um longo caminho, nós vivemos aqui num sistema democrático, então tem Congresso Nacional e tem escalas aqui dentro do governo que precisam ser seguidas. Então eu preciso convencer meu chefe Henrique Ricardo Lewandowski, o nosso ministro, e precisamos ver se o presidente Lula efetivamente concorda com o projeto, na medida em que ele é o condutor aqui desse governo, e ele de fato chegará ao Congresso Nacional. Claro que a nossa expectativa é sempre muito positiva, porque é um projeto trabalhado aqui num grupo heterogêneo, com sociedade civil, forças policiais. Então a nossa expectativa é a construção de fato de um texto absolutamente equilibrado, que possa ser de agrado e que tenha a cara deste governo, que é um governo democrático, mas que não tolera evidentemente a criminalidade. Essa lei antimáfia provavelmente já tem uma boa parte escrita, ela já está sendo finalizada para se discutir os finalmente dela. Mas, secretário, provavelmente o ataque às finanças dos grupos e facções deve ser o pilar central dessa lei. Sem dúvida alguma, Edmo. De fato, esse é o objetivo principal. Eu tenho dito até na imprensa que o foco principal seria a construção de um sistema que pudesse concretizar medidas cautelares que trouxessem efetividade e rapidez na apreensão de bens, inclusive na tomada de empresas que sejam identificadas com essas máfias, com a gestão dessas empresas, desses bens pelo poder público, que a gente pudesse ter rapidez na constrição, porque essa constrição rápida, ela desestrutura essas instituições, essas verdadeiras organizações mafiosas, e aí a gente consegue ter vitórias significativas, a gente começa a desconstruir essas organizações. Seria interessante a gente destacar, eu penso, não sei se pode ser que eu esteja certo, que essas organizações criminosas, mafiosas, elas não são organizações gigantescas em termos de quantidade de pessoas. Ela não acho até que devem ser pequenas, mas de difícil pegar quando elas começam a infiltrar, o termo que eu usei, na sociedade, e montar construtoras para construir prédios, casas, apartamentos, para ir esquentando dinheiro e depois ter esses imóveis nos seus nomes e encorpando o patrimônio dessas organizações criminosas. Olha, na verdade, elas estão estruturadas em várias células, muitas dessas células com autonomia. Então, de fato, há um número muito grande de pessoas envolvidas, mas não necessariamente todas estão sob o mesmo comando, na mesma estrutura. Muitas delas, muitas vezes, nem se conhecem, porque essas organizações atuam muitas vezes em células.
mas o comando, realmente, esse sim, eles se conhecem, um vai passando a ordem para o outro, elas são muito bem organizadas, muito bem estruturadas. É, sem dúvida, algo, talvez o tema mais importante de segurança pública hoje no Brasil. O Brasil precisa de respostas adequadas, e essas respostas, como você bem pontuou, elas passam pela apreensão de bens e pela interrupção do ciclo financeiro que elas produzem. Ocupou a Procuradoria-Geral do Estado, parte do Ministério Público e as próprias polícias reclamam muito das leis, que as leis muitas vezes facilitam, que as leis são muito flexíveis, e o Congresso Nacional deveria olhar isso, ouvir isso e talvez mexer em cima disso. A pergunta que eu estou dizendo por isso é como fazer para bloquear e conseguir uma aquiescência, um acesso ao judiciário para se bloquear esses bens, para não tornar uma busca às bruxas, uma caça quase que sem limites. Você, muito inteligente, Edmo, tocou no ponto central. Essa é a dificuldade que nós estamos superando no grupo de trabalho, que é a construção de um texto que nos traga a absoluta segurança jurídica, notadamente constitucional. Como nós vivemos num Estado democrático de direito, num sistema de justiça estruturado no princípio da dignidade humana, na garantia dos direitos individuais e fundamentais das pessoas. Então a gente não pode sair aprendendo coisas sem provas, sem um processo que esteja em acordo com os princípios basilares da nossa Constituição Federal, esteja de acordo com os princípios basilares da nossa Constituição Federal. Por isso a discussão detalhada, por isso a discussão e a tentativa de construção de algo que seja ao mesmo tempo efetivo, que possa ser rápido, mas que nos dê uma segurança jurídica de que não estaremos afrontando direitos individuais e para que a gente não corra risco de cometer injustiça. Às vezes o empresário, que tem o seu negócio e de repente vê de um dia para o outro o seu negócio apreendido sob suspeita de envolvimento com instituições mafiosas. Então esse tem sido o grande desafio na busca de um texto que seja equilibrado, mas que possa ser mais rápido e trazer resultados mais efetivos. Você tem toda a razão, essa é a dificuldade, mas nós vamos chegar lá. Temos grandes especialistas, a universidade conosco, profissionais aí da Polícia Militar, Polícia Civil, organizações sociais, tem muita gente boa pensando esse projeto. E nós queremos que vocês não desistam nunca, essa que é a realidade de chegar a esse ponto. Eu queria perguntar para o senhor, secretário, enquanto o senhor ocupava o cargo de Procurador-Geral do Estado de São Paulo, tramitava a questão da ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, aquela questão da Operação Sevandija, que acabou tendo decisões no Superior Tribunal de Justiça, depois acabou tendo recurso por parte do Ministério Público, e muita gente está dando por encerrada essa situação. Está encerrada essa situação, secretário? De modo algum. Eu, enquanto ainda Procurador-Geral de Justiça, aporei um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Já tivemos uma decisão favorável e agora deve ser julgada pela turma, então ainda está pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal. Tivemos uma primeira vitória e nossa expectativa, eu digo nossa porque eu já aposentado do Ministério Público, mas meus colegas de GAECO aí, de Ribeirão Preto, todos atuando aí com muito empenho. Até faço uma saudação ao GAECO do Ministério Público de São Paulo, em especial ao GAECO de Ribeirão Preto, ao Fred, a toda a equipe aí. E eu aqui, hoje, na posição de secretário, não tenho mais como influenciar. Eu sei. Mas tenho acompanhado bastante o andamento e na torcida pelo trabalho do atual Procurador-Geral e de toda a equipe do Ministério Público de São Paulo aí. Por isso eu perguntei ao senhor, que é o Dr. Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, que esteve à frente da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, parte do Ministério Público, porque o assunto caiu de uma forma que a gente viu notícias de que o caso Darcy Vera estaria encerrado, porque
as provas, a questão dos áudios ilegais, etc. e tal, e todo mundo, no fim, acaba achando que estaria encerrado. Por isso é que eu fiz essa pergunta para o senhor. Bom, secretário, voltando ao assunto, uma pergunta bem objetiva para o senhor. Como fazer chegar à população uma sensação de segurança? Porque hoje a gente tem os pequenos crimes em praia, nós estamos vendo questão de celular, nós estamos vendo... e aí, muitas vezes a polícia chega atrasada, muitas vezes a polícia cumpre o seu papel, e outras vezes acaba sendo... ficando para trás em termos de inquérito, em termos de avaliação, em termos de condenação por parte do judiciário. Quer dizer, e aí acaba por uma série de motivos a população se sentindo insegura. O senhor acha que esse novo projeto da lei antimáfia, que contempla a segurança pública, vai fazer chegar na população um sentimento maior de segurança? Eu tenho certeza que nós poderemos, tudo dando certo e haverá de dar, construir uma legislação que possa dar as respostas adequadas. A parte legislativa é apenas um dos braços necessários nessa questão do enfrentamento ao crime organizado. Mas há uma parte que é muito mais importante, que é o fortalecimento e a atuação integrada das nossas polícias. É isso que nós precisamos. O Brasil hoje tem um problema muito sério, por exemplo, de falta de efetivo nas nossas forças policiais. Ontem mesmo dizia numa reunião lá no Ministério que, desde que eu me conheço por gente, desde que eu me tornei um profissional aí de Ministério Público e passei a trabalhar de uma maneira ou de outra com segurança pública, eu ouço reclamações de forças de todo o Brasil no sentido de que não temos efetivo suficiente. Então esse é um grande problema que gera déficit no combate ao crime organizado, mas mais do que isso, prejudica também a segurança urbana tradicional, como a questão de roubo de celular, roubo de carros, roubo de relógio, de correntinha de ouro, aquela coisa toda que é o dia a dia da população, que é o que eu, ainda morador de São Paulo, aí minha residência fixa continua sendo São Paulo, passo quando estou nos finais de semana em São Paulo. De maneira que é muito importante um trabalho e uma política pública que resgate e reestruture as forças policiais de todo o Brasil. E é algo que nós temos trabalhado aqui, com vários projetos, em especial com os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para equipar as nossas polícias, para levar tecnologia, veículo, armamentos letais e não letais, para que a gente possa usar a força de forma progressiva. Então, se a gente está enfrentando alguém com um fuzil, o nosso policial tem que ter um fuzil também melhor que o de um criminoso. Isso é que a gente tem dever de fornecer. Nós estamos enfrentando uma situação de alguém desarmado e tudo mais, a gente tem e estamos fornecendo armas não letais. Então esse é um trabalho aqui hercúleo, mas um trabalho que nós procuramos fazer aqui através, por exemplo, do Fundo Nacional de Segurança Pública, que tem que chegar na ponta. Eu gostaria de, se me permitir aqui, Edno, fazer uma propaganda. Claro. Nós chegamos aqui em março de 2024 e de março de 2024 a dezembro de 2024, nós conseguimos bater o recorde de execução dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, porque os estados não estavam conseguindo executar os recursos que o governo federal mandava. Nós criamos a rede interfederativa, passamos a dialogar com os estados, entender quais eram as necessidades, e esses recursos chegaram na ponta e estão se transformando em veículos, em armamentos, em drones, em motocicletas, em fardamento, em escudo protetor, em colete à prova de balas. Com isso a gente espera reforçar e livrar o Estado dos custos de insumos, permitir que o Estado pague o que o fundo não pode pagar, que é o salário, que é o aumento de efetivo, que é o aumento de peritos, para que a gente possa ter investigação, para que a gente possa ter uma polícia civil muito forte, que investigue, que esclareça a maioria dos crimes, o que hoje não acontece por falta de efetivo. Não é culpa dos profissionais que lá estão, que, diga-se de passagem, são muito bons. Já nós esperamos que o senhor alcance, que a gente chegue e que a gente tenha mais segurança nesse país. Eu conversei
com o Dr. Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, que gentilmente nos traz informações importantes com relação à segurança pública desse país. Dr. Mário, muito obrigado, espero contar com o senhor. Até a próxima. Conte sempre conosco, Edmo. Um abraço a você, a toda a equipe da CBN e aos nossos ouvintes. Bastidor CBN, semana que vem a gente estará de volta no sábado, 11 horas da manhã. Até lá! Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.